Tempo. Quando eu estou falando do que está acontecendo hoje, tá calor, tá úmido, tá seco. Eu estou falando do tempo. O tempo hoje está seco, o tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje... Quando eu falo do que normalmente acontece, né? Nossa, sempre aqui é calor. Aí eu estou falando do clima, sempre é quente, úmido, né? Aí eu estou falando do clima porque eu estou falando de uma média que já foi tirada aí ao longo de muitos anos. Tá? É basicamente essa diferença entre um termo e outro. Por isso que, inclusive, eu coloquei na aula, né? Clima ao tempo, né? Por causa disso. Tá? O título da aula é esse, para a gente entender. É lógico que se você falar para mim, o clima hoje está chuvoso, eu vou entender? Claro que eu vou entender. Mas você precisa saber que existe essa diferença, tá? Normalmente, quando um técnico, né, um cara que ele é meteorologista, ele vai estar falando sobre uma região e vai estar falando sobre como que é essa região normalmente, ele está falando do clima. Se ele está falando de hoje, o que está acontecendo hoje, ou o que vai acontecer hoje à tarde ou amanhã, aí está falando do tempo. Então aquela previsão, é só você lembrar. O que você vê lá no jornal? Você vê previsão do clima ou você vê previsão do tempo? Então a previsão do tempo é o que vai acontecer no dia, ou daqui um dia, ou daqui 2 dias, daqui 3 dias, mas é o que vai acontecer num determinado momento fechado. Tá? E quando eu falo de clima, aí eu estou falando sobre o que já se sabe ao longo aí de vários anos, que normalmente na média fica ou mais úmido, ou mais seco, ou mais quente, ou mais frio, né? Quando a gente fala lá que tem uma região no Nordeste que é semiárido, ou seja, é quase um deserto. Isso foi medido ao longo de anos. Quando a gente fala o clima na região de Mata Atlântica é úmido, quente, chuvoso, porque isso foi medido ao longo dos anos, mas pode ser que você vá justamente na Mata Atlântica num dia que seja tudo seco. Né, professor? Então não é porque ali é sempre chuvoso que justamente no dia que você foi vai estar chuvoso.